Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur, este estudo, mais uma vez dando continuidade ao estudo da Brit Hadashah, atualmente chamada de Novo Testamento. Como nós falamos nos vídeos passados, nós iremos dar o estudo até terminarmos, né? O único livro que nós, infelizmente, não vamos dar o shiur é o livro de Apocalipse. Por quê? Porque o livro de Apocalipse, que é Geliana, ele é muito complexo. Então não tem como nós darmos uma explicação óbvia, tá? E a gente não pode dar a explicação daquilo que achamos, né? E o livro do Apocalipse, ele foge totalmente do escritural. São coisas elevadíssimas, porém está escrito, mas com uma elevação muito grande. E para entender o livro de Apocalipse, né, não estou dizendo que nós não entendemos, entendemos sim, mas existe muitas muitas coisas importantes ali escritas que foge do raciocínio humano. Essa é a palavra, foge. Então não tem como nós darmos uma explicação boa do livro de Apocalipse. Mas algumas coisas sim. Mas é o único livro que nós não vamos dar o shiur. Os outros livros, nós já demos aí o livro de Romanos, nós já falamos do livro de Atos, de Efésios, de Gálatas, agora de Colossenses. Você vai ouvir um barulhozinho aí, no fundo aí, é de uma pessoa que está desmontando uma laje que ele bateu esses dias, e aí ele está desmontando essa laje e você vai ouvir esse barulho, tá? Só te avisando aí para você não ficar incomodado com isso, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre o livro de Colossenses, capítulo 3 e capítulo 4. Nós vamos dar as explicações conforme o que Shaul estava se referindo, né? Mais uma vez, nós estamos aqui para dizer que Shaul, Paulo, ele não é contra a Torá. Ele não está se contradizendo. Os nossos emissários, os Talmidim de Yeshua, nunca tiveram se contradizendo em questões dos ensinamentos da Torá, de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma, ok? O que acontece hoje? O que acontece hoje são pessoas motivadas pelo achismo, pelo seu autoentendimento, e aí eles não estudam a fundo ou não querem dar razão para aquele estudo e começam a divulgar informações que não procedem das escrituras. Por exemplo, existem muitas pessoas que estão nas redes sociais que denigrem o Novo Testamento, que denigrem a Brit Hadashah, dizem que é um livro escrito por Roma, pela Igreja Católica. Bem, nós sabemos que a Igreja Católica ela mexeu em muitas coisas, mas esse não é um livro criado por Roma. É um livro histórico criado e testificado pelos nossos emissários. Prova cabal disso, se você pesquisar, você vai ver os escritos de Corã, a Peshita, o Peshito, tudo datado do primeiro século, do segundo século, e que está em harmonia com a Brit Hadashah, que está em harmonia com vários escritos das Escrituras. E a Igreja Católica ela veio surgir no primeiro século, no segundo século, se eu não me engano, por Inácio de Antioquia, que é a religião católica, a Igreja Católica, e seus fundadores, que é Tertuliano, Marciano. Então, esses homens foram os pais da Igreja Católica, tá? Mas o que eles fizeram? Eles não criaram nada, eles usurparam, primeiramente, e depois
popularizaram na questão de que não se devia mais obedecer à Torá. E este ensinamento ele está nas igrejas evangélicas, ele está na Igreja Católica, e por isso que é chamado Velho Testamento. Novo Testamento, Velho Testamento. No hebraico não existe Velho Testamento, existe o Taná, que as escrituras, os profetas, a Torá, o Taná e a Brit Hadashah. Os três estão em harmonia. Não existe contradição nessas três escrituras, que é a Torá, os 5 livros de Moshe, o Taná, que é o livro dos profetas, e a história dos reis, e a história do nosso povo de Israel, e a Brit Hadashah, que é a época messiânica do servo sofredor, que é Yeshua ben Yosef, filho de Yosef, filho de José, o servo sofredor. Depois daí, Yeshua é assunto aos céus e os Talmidim escrevem cartas para as comunidades que tinham naquela época. E aí essas cartas foram canonizadas, né? E aí, quando o povo da comunidade da época de Shaul, eles liam o Taná. Eles liam o Taná, a Torá, eles liam essas escrituras, eles não liam a Brit Hadashah. Porém, Paulo e os outros emissários, eles escreveram a Brit Hadashah para estar em harmonia com o Taná e a Torá. Esse foi o objetivo. E hoje nós temos a Torá, o Taná e a Brit Hadashah. Mas em nenhum momento a Igreja Católica escreveu nada. Ela não escreveu nada. Eu costumo dizer que esses ensinamentos que Shaul fala aqui, eu nunca vi um papa em toda a história. Se você for pegar a história dos papas, você não vai ver papas falando coisas tão sublimes como esse homem falou. Como que pode então a igreja criar algo que é tão sublime assim? Não existe, gente. Então isso é óbvio. Então não sejam levados por qualquer vento de doutrina. Prestem atenção nas escrituras. Não sejam mais enganados, pessoal. Não sejam mais enganados. Observem, entendam, compreendam o ensinamento sadio. O ensinamento sadio é esse que Yeshua quer que nós venhamos a aprender. O ensinamento sadio. Tá? Mas infelizmente existe muita gente desinformada que chegou agora, né? Que chegou agora, não tem história, não conhece as escrituras, desinformadas. Para que elas tenham créditos, elas deixam a barba crescer, elas usam chapéu preto, deixam as costeletas crescerem, que são os peot, elas usam roupa preta. Então elas se fantasiam de judeu para obter crédito diante dos incautos, diante dos desinformados, diante dos ignorantes. Existe muita gente assim. E não caiam nessas aberrações. Não caiam, tá? Não caiam. Respeitamos o nosso povo, amamos de coração o nosso povo Yehudim, nosso povo judeus. Nós amamos, mas quando eu vejo uma pessoa que aparentemente ela está vestida de judeu, e se você for perguntar, se você tiver a oportunidade de perguntar e buscar, você vai ver que é um ex-cristão, é um ex-pagão, e ele está só se enganando e querendo enganar os outros. Não existe, gente, conversão do judaísmo fora do Beit Din, fora do judaísmo original. Não existe convenção, não existe. Judaísmo é de pai e mãe, convertido sim, quando ele é passado por um tribunal, quando ele passa por um tribunal no Beit Din, no Sanhedrin. Então ele passa por um tribunal, ele se converte. É como a questão da época dos prosélitos, tá? Isso é muito raro. Nós, gentios,
não conseguimos adentrar uma sinagoga. Nós não vamos conseguir entrar em uma sinagoga. Não, porque eles não aceitam. E isso é desde a época de Yeshua. Porque se eles não manterem essa ordem genealógica, juína, vai virar patifaria e daqui a pouco ninguém sabe quem é judeu e quem é gentil. Então é necessário manter desde a época. Nós vemos isso claramente quando Yeshua vai até a mulher que está tirando água do poço. Ela diz: tu és judeu e vem a mim? Olha só. Então o judeu ele era reconhecido pelas vestes. Nós temos claramente a oposição de Kefa, Pedro, que diz para Shaul: somos judeus de nascimento. Quer dizer, Shaul fala para Kefa: somos judeus de nascimento. Olha outra coisa, eles eram Yehudi de nascimento. Não Paulo, mas Kefa era. Paulo ele frequentava o judaísmo desde a infância, desde pequeno, circuncidado ao 8º dia, mas originalmente, genealogicamente, ele era da tribo Benjamim. E Benjamim e Yehudá andam juntos, tá? De mão dadas. Tanto é que na divisão dos reinos, reino de Yehudá e reino de Israel, Benjamim estava com Yehudá, tá bom? Então eles andam de mãos dadas. É por isso que Shaul disse que somos judeus desde nascimento. Kefas, ele diz que os judeus, que não é comum o relacionamento entre judeu e gentio, quando ele foi na casa de Cornélio. Isso mostrando que o judaísmo ele é genuíno genealogicamente. Mas hoje os próprios gentios estão paganizando isso. Os próprios gentios usando enfeites. Eu costumo dizer que carnaval, tá chegando o carnaval agora, em fevereiro, se eu não me engano, nem vi que dia que é, mas está chegando. Aquele povo que está ali dançando carnaval é um povo que terá menos rigor no juízo do que para quem conhece o judaísmo e está se fantasiando. Vai ser mais rigoroso o julgamento para esses que se fantasiam, que se declaram judeus e não são, do que para um povo do carnaval que está lá se prostituindo, que está lá se fantasiando de um personagem. Entendeu? Por quê? Porque o intuito desse que está se fantasiando é enganar. É enganar. E não adianta. Não adianta você dizer: ah, não, mas ele gosta. É porque... Não. O intuito é enganação. Eu nunca vou perder a minha identidade. Você nunca vai perder. E o Eterno te quer assim. Não mude o rótulo. Não mude, porque o Eterno te chamou gentil e gentil você vai morrer. E isso é motivo de honra, porque o Eterno pré-anunciou as boas novas aos gentios, primeiramente na época de Avraham Avinu. Ele não anunciou as boas novas para os judeus e nem para o povo israelita. Ele pré-anunciou as boas novas para o povo gentil que estava lá em Abraão, tá? Então, se maravilhe com isso, ame isso, porque o Eterno, ele disse: em ti, Abraão, serão benditas todas as nações. Todas as nações serão benditas. Então, todas as nações serão benditas em Abraão, filhos de Abraão, que são os gentios. Os gentios serão benditos, tá? Então, não se exclua, não se autodespreze porque você não faz parte do nosso povo. Você faz parte sim, você é da casa de Efraim, você foi misturado e agora você está se levantando. E a característica de um gentio é sublime, tá, gente? Ele obtém muitos privilégios. O próprio judaísmo fala disso, que quando um gentio se volta para o Eterno, há uma luz muito grande, uma manifestação
muito grande de luz. Por isso que Yeshua diz que nós somos luz para este mundo. Então há uma manifestação muito grande. Então não se exclua e não se menospreze por causa que você não tem origem judaica. Esquece isso. Olhe para o Eterno, que Ele vai te capacitar e te dar sabedoria para que você permaneça. Não caia em qualquer vento de doutrina, em qualquer achismo, em qualquer... vi fulano na internet falando sobre isso, sobre aquilo. Não sejam, desculpa a expressão, mas é uma realidade, idiotas de cair em qualquer falácia, em qualquer ensinamento que não tem características em harmonia com as escrituras. Não seja, não pague por esse preço, porque você irá pagar. Se você se associar com pessoas que estão manipulando a verdade, né, e colocando dogmas, ensinamentos na vida de muitos delinquentes que são gentios, delinquentes que veio de uma vida pagã e ele se tornou 2 vezes filhos do inferno. Se você está nesse âmbito, você vai pagar por isso. Então é por isso que Yeshua usa o profeta para dizer: sai do meio dela. A Babilônia é a mãe e as meretrizes são as filhas. As meretrizes são comunidades pequenininhas, igrejas pequenininhas, igrejas grandes, que manipulam a verdade para se sobressaírem diante de uma sociedade iníqua. Antigamente, você ouvia, até uns 20, 30 anos atrás, você ouvia um crente, ele era respeitado. Alguém olhava e falava assim: ali lá vê o crente, ele é crente, respeita ele. Então havia-se um respeito. Hoje, ali o crente, mais um. Vai ver se não é enrolão, vai ver se não é trapaceiro, né? Então é esse cenário que nós estamos vendo hoje. Então não adianta. E as meretrizes, elas vão anunciar uma propagação de como é que se fala, de show. Você pode ver as igrejas grandonas aí. Em vez de falar da palavra, eles vão propagar um show gospel, eles vão propagar ensinamentos hereges, tudo para agradar as pessoas. Porque se você falar a verdade, são como nós aqui, ó. Tem poucas visualizações, ninguém compartilha. Por quê? Porque gosta de ser enganado. Vai pagar o preço, gente. Vai pagar o preço. Eu é que não vou, e nem quem está comigo de mãos dadas vai cair nisso, né? Quem quiser cair, que caia. A nossa vida, como está escrito, é como uma erva que logo cresce, amanhã ela está morta, seca. Essa é a nossa vida, como a nuvem. Hoje está aqui, amanhã o céu está limpo. Cadê a nuvem? Desapareceu. Então a nossa vida é assim. Então aproveite os momentos. O que nós levamos dessa vida é honra. É honra. O resto é resto. O que nós levamos dessa vida é honra. Então leve honra, leve caráter, mas não se deixe ser iludido por filosofias vãs, por ensinamentos diabólicos, por coisas assim. Peça sabedoria ao Eterno, seja unânime com Ele e cresça com Ele. Bem, vamos continuar. Aí só foi uma introdução do tema que nós vamos entrar agora. É o capítulo 3 e capítulo 4 de Colossenses. Vamos lá. Portanto, se vocês ressuscitaram com o Messias, procurem as coisas do alto, onde o Messias está sentado à destra de Elohim. Concentrem a mente nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Veja, Paulo não está mandando você virar um crente fanático. Não está mandando você dizer assim: agora eu não vou mais querer mais nada do mundo. Não, o objetivo dessas coisas
é agradar sempre o Eterno, se abstendo de coisas que não agradam o Eterno. Isso é muito bom. E ele diz, né, se vocês ressuscitaram com ele, que vocês, né, continuem sendo imitando ele. Procurem as coisas do alto. Aí ele diz, porque vocês morreram e sua vida está escondida com o Messias em Elohim. Quando o Messias, que é a nossa vida, aparecer, então vocês também aparecerão com ele em glória. Isso ele está falando, se referindo ao reinado milenar. Quando Yeshua aparecer, né? Os que morreram com Yeshua vão ressuscitar. Por isso, façam morrer as partes terrenas de sua natureza, imoralidade sexual, tá vendo? É isso aqui que as pessoas não gostam da Brit Hadashah, porque ela condena várias coisas impuras que nós temos que deixar de fazer. E aí esses infelizes motivados por estas paixões infames, o que acontece com eles? Eles dizem que a Brit Hadashah é um livro de Roma. Porque na realidade a intenção dessas pessoas é continuar com a imoralidade sexual, com a impureza, com a lascívia, com desejos maus e ganância. Paulo fala para a gente se abster disso. Mas hoje as aberrações da internet falam que é um livro de Roma por causa disso. Porque eles querem continuar com a ganância. E se continuarem, vão ficar lendo a Brit Hadashah para o povo, e o povo vai dizer, poxa, por que fulano é ganancioso? Então por isso que essas aberrações, essas bestas feras, elas condenam a Brit Hadashah por causa disso. Veja, eu que sou servo do Eterno, eu tenho que observar isso e dizer, eu preciso mudar nisso, e não ficar com raiva de Shaul, e não ficar com raiva de quem fala. Eu tenho que mudar. Aí ele diz, desejos maus e ganância, uma forma de idolatria. Uma forma de idolatria. Tem gente, eu já falei, tem gente que pensa que a gente é besta, mas a gente não é besta. Idolatria é muito mais além do que a gente imagina. Não é um simples ato que é idolatria não, gente. Se você tem medo de ser atingido pelos ídolos, você é idólatra. Tá bom? Pense nisso. Eu tenho medo de ser atingido pelos ídolos. É idólatra. É mente fraca, disse Paulo. Nada nesse mundo foi criado por nenhum ser. Nada. Aprenda isso. Aprenda isso. O que acontece é que os seres elementares que vivem nas ordens celestiais usam de certas coisas, de certos objetos, de certos alimentos, usando a mente humana para oferecer a um ídolo. O que é o ídolo diante do judaísmo nazareno? Nada. Para nós é pó. É como se eu estivesse cuspindo no chão. Um ídolo para nós é isso. É a poeira dos nossos pés. Ídolo para nós é isso. Nós não tememos que eles nos atinjam. Nada pode nos atingir. Nada. Exceto se o Eterno autorizar. Então eu vou comer de tudo. Paulo diz, pode comer, porque os alimentos pertencem ao Eterno. E se eu souber que é comida sacrificada a ídolo? Não comais por motivo de consciência. Não é por causa do seu irmão que pode se escandalizar, que tem a mente fraca, mente corrompida ainda. Mas ele fala comer de tudo. Não tem problema nenhum. É como eu sempre digo, você vê a pipoca lá no despacho da macumba. Aqui onde eu moro tem muito. Toda sexta-feira tem frango, tem tudo. Farofa, pipoca, tudo oferecido na beira da represa. Eu vejo a pipoca lá. Chego em casa, eu vou dizer para a mulher, não vamos comer mais pipoca. Não vamos comer mais pipoca porque pipoca é idólatra. Mentira, isso é burrice. Eu vou comer a pipoca, gente. Não tem problema nenhum. Farofa, vou comer a farofa. Qual o problema? Mas tem gente que ela tá tão paganizada, tá
tão inferior às coisas do Eterno que ela acha que ela vai ser atingida por coisas que o Eterno criou. Se ele criou, é ele que criou. Os ídolos só estão usando, gente. Para com isso. Deixa de ser besta. Essa é a verdade, tá, pessoal? Então, que a gente possa compreender o Eterno de maneira sublime, gente. Não precisa você ficar paganizando tudo. Você é idólatra. É como Paulo disse, é uma forma de idolatria. Ganância, mal, desejos mal, lascívias. Por causa dessas coisas, a ira do Eterno está vindo sobre os que lhe desobedecem. É verdade que vocês praticaram essas coisas em sua vida pregressa. Mas agora, livrem-se delas. Ira, olha, irritação, mesquinhez. Tem muita gente mesquinha. Gente mesquinha só vai viver mesquinhando. É assim que funciona. Ira, tem gente que se ira com qualquer coisa. Yeshua disse, irai-vos, mas não pequeis. Né? Irritação, mesquinhez, calúnia. Tem gente que gosta de caluniar os outros. Vixe, é o que mais tem nessa vida. E uma linguagem decente. Nunca mintam uns aos outros, porque vocês já se despiram do velho eu, com sua forma de agir, e se revestiram do novo eu, que é continuamente renovado em conhecimento mais abrangente, cada vez mais perto da imagem do Criador. É isso aqui que as aberrações da internet não gostam. Aí ficam dizendo que é livro de Roma. Tem comunidade por aí que agora virou moda, né? Comunidade para lá, comunidade para cá. Até 10 anos atrás não tinha essas coisas. Não tinha esse negócio de comunidade, bait não sei do que, bait mais não sei do que, bait mais não sei do que, bait não sei do que mais lá. Não tinha. Não estou falando que não pode ter. O problema é qual é a origem. Que origem é essa? Se for uma pessoa que começou do zero, né? Começou do zero com todos os esforços, né? Ajudando as pessoas, Baruch Hashem, bacana. Mas se é pessoas que usurparam ou que, né, roubaram, que fizeram complô, que tá cheio disso aí, gente. Cuidado onde você tá indo, viu? Cuidado, eu falo por experiência própria. Não tô achando não, eu vejo, eu sei disso, tá? Então ele diz, o novo eu, né? Aí ele diz, o novo eu, cadê? O novo eu não dá margem para discriminação entre gentil e judeu. O novo eu, vou até grifar isso aqui, não dá margem, deixa eu pegar o grifo ali. O novo eu não dá margem para, olha só, para discriminação entre gentil e judeu. Olha aí, olha aí. Então, o que acontece hoje é diferente? É diferente, não é? O novo eu não dá margem para discriminação entre gentil e judeu. Quem é transformado não dá margem de discriminação entre gentil e judeu, circunciso e incircunciso, estrangeiro, selvagem, escravo e livre. Ao contrário, o Messias é tudo em todos. Mas o que nós vemos hoje? O camarada começou ontem, discrimina quem está chegando agora. Discriminação. Quem mudou o eu não discrimina ninguém, não exclui o selvagem. Selvagem, tá chegando ali, ele é selvagem. Ele é um boi, um burro, um boi bruto, chifrador. Não despreza.
Não despreza. O que é não desprezar? Porque a camarada chegou hoje, ele não tem 3 anos, 4 anos de judaísmo, ele não conhece nada. Aí chega um hoje que está conhecendo agora. Aí ele discrimina, começa a ver erros, defeitos em pessoas. Se você está vendo defeito e erros, ajude a pessoa. E se você foi transformado com o seu novo eu, você não discrimina. Você não discrimina o estrangeiro selvagem. Não há discriminação entre gentil e judeu, circunciso e incircunciso, estrangeiro, selvagem, escravo, livre. Ao contrário, o Messias é tudo em todos. Ele chamou todos. Mas hoje não. Hoje é diferente. Quando eu vejo isso, eu vejo que aquela pessoa precisa de mudança. Mas ela já está cega. Tá? Ela já está cega porque o Eterno já cegou. Porque ela tem outros motivos dentro dela, que é prioridade e não o Eterno. É esse o objetivo, gente. Se você... uma certa vez, eu no cristianismo, o pastor falava, alguns pastores sérios falavam assim, você precisa se arrepender. E eu ficava pensando, no que eu vou me arrepender se eu não tenho noção daquilo que eu preciso me arrepender? E nós não tínhamos. Quando nós conhecemos as Escrituras, nós temos motivos para nos arrepender, porque nós nos tornamos inferiores, miseráveis, pecadores, quando eu tenho conhecimento das Escrituras, porque as Escrituras ela é apta para corrigir e para disciplinar. Quando eu entendo que ela está me corrigindo, que ela está me disciplinando, eu me arrependo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas quem não se arrepende cultiva algo que ela, além de não conhecer o Eterno, ela também está dando margem para que ela venha se beneficiar daquilo que não procede do Eterno. É um sentimento que não procede do Eterno. Então ela está cega. Não adianta. Aí ele diz, portanto, como o povo escolhido de Elohim santo e amado, revistam-se de sentimentos de compaixão e bondade, humildade, delicadeza e paciência. Quem não é assim não serve. Quem não tem compaixão, bondade, humildade, delicadeza e paciência não serve. Não serve nem para falar das Escrituras. Quem não tem isso, esse espírito, não serve para disciplinar ninguém. Ela precisa mudar. Suportem uns aos outros. Se alguém tiver uma queixa contra a outra pessoa, perdoa. Se você tem uma queixa contra alguém, perdoa. Hoje é diferente. Você procura saber o que está acontecendo, a pessoa já vem com um espírito de acusação contra você. É assim que acontece, gente. Por quê? Porque as pessoas desconhecem as Escrituras. Se eu digo assim, por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Porque é um espírito que você tem que entender por que está acontecendo. A pessoa já vem com outro motivo para comparar-se a você, entre aspas, para poder julgá-la, para poder condená-la também. E você só está querendo saber uma situação. É assim que funciona. Hoje é assim. Acima de tudo isso, porém, revistam-se do amor que une todas as coisas com perfeição e que a Shalom procedente do Messias seja quem tome as decisões de seu coração, porque vocês foram chamados para integrar o corpo indiviso
do Messias. Que a Shalom reine sobre nós. Se você não tem Shalom, meu amigo, você está perdido, você tem que se arrepender. Ah, eu não enxergo que eu tenho que me arrepender. Então você desconhece as Escrituras. Quem conhece as Escrituras sabe que é errante, falho, pecador e que precisa de conserto. Quem conhece as Escrituras, ela tem esse objetivo e viverão por meio delas. Não que seremos justificados por meio dela, mas viveremos por meio dela. O judeu ele usa o texto equivocado. Nós viveremos por meio da Torá, viveremos por meio da instrução, viveremos por meio das Escrituras. Nós temos vários exemplos claros de correção, de disciplina, de humilhação, de reverência, de serviço, está nas Escrituras. Mas ninguém quer. Eu costumo dizer, se você está no judaísmo nazareno, principalmente, porque o judaísmo nazareno é sério, é muito sério, muito sério. Se você está no judaísmo nazareno e quer somente ser um curioso, você vai cansar. Se você quer ser apenas um aproveitador, você vai cansar. Aí você vai inventar 1001 utilidades, você vai ser um bombril, você vai inventar 1001 utilidades, porque o bombril ele faz... Eu não estou fazendo propaganda não, viu? É porque eu lembrei aqui 1001 coisas você vai inventar na sua cabeça e aí você não vai resistir. Porque o judaísmo nazareno é sério. É esse ensinamento que nós estamos dando aqui para vocês, é o que costumamos fazer sempre na comunidade. E que você se entenda, compreenda, saiba quem é você. Tem muita gente que nos ouve. Tem muitas, principalmente judeus. Muitos judeus que nos ouvem. E que está nos acompanhando. E nós sabemos disso. Nós sabemos disso. Aí ele diz, né? Acima de tudo, né? Ele fala, e sejam agradecidos que a palavra do Messias vive em vocês com toda a sua riqueza, à medida que ensinam e acolham uns aos outros com toda a sabedoria. E cantam salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Elohim no coração. Isto é, tudo o que fizerem ou disserem, façam no nome do Senhor Yeshua, dando graça por meio dele a Elohim, o Pai. Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido, como é apropriado no Senhor. Maridos, ame cada sua mulher, cada um sua mulher, e não a trate com despreza ou aspreza. Filho, obedeçam aos pais em tudo, por isso agrada o Senhor. Pais, não irritem seus filhos, nem os deixem ressentidos, para que não desanimem. Escravam, obedeçam seus senhores terrenos em tudo, não sirva apenas enquanto eles observam, para ganhar-lhes o favor, mas com sinceridade, por temor ao Senhor, independentemente do trabalho que fizerem. Dediquem-se a isso como alguém que não serve só a homens, mas o Senhor. Lembrem-se de que receberão como recompensa a herança do Senhor. Vocês são escravos do Senhor, do Messias. Não se perturbem. Quem fizer o que é errado será pago segundo o erro, e não haverá favoritismo. Tá vendo? Não haverá favoritismo. Por isso que você tem que se arrepender diante do Eterno, de Yeshua, o Mashiach, porque ele está aí para nos perdoar e nos redimir. É isso que você tem que fazer. Agora, continuando no capítulo 4, finalizando o livro de Colossenses. Depois nós iremos para o livro de Tessalonicenses. Diz o seguinte: Senhores, tratem seus escravos de forma correta e justa. Lembrem-se de que também vocês têm um Senhor no céu. Insistam na oração, permaneçam alertas e sendo agradecidos. Inclua orações também por nós, para que o Eterno abra uma porta para o anúncio da mensagem
a respeito do segredo do Messias. Por isso estou na prisão, e orem para que eu possa falar como devo, para tornar a mensagem clara. Mais clareza do que isso, gente, do que nós estamos falando, é como disse Paulo, a mensagem está clara para eles, mas eles não entendem, porque o Eterno os cegou. Comportem-se de forma sábia para com os de fora, aproveitando toda a oportunidade, que suas conversas sejam sempre graciosas e interessantes, para que saibam responder a cada um. O querido irmão Tíquico, fiel colaborador e co-escravo no Senhor, lhes dará notícia ao meu respeito. Eu o envio a vocês exatamente por esta razão, para que saibam como estamos e ele os encoraje. Eu os envio como Anésimo, o irmão querido e fiel, que é um de vocês. Eles lhe contarão tudo o que acontece aqui. Aristarco, meu companheiro de prisão, envia saudações, bem como Marcos, primo de Barnabá, a respeito de quem vocês já receberam instruções. Se ele for até vocês, dê-lhes boas-vindas. E Yeshua, chamado justo, também o cumprimenta. Esses três são o único dentre os circuncisos e entre meus colaboradores a favor do reino do Eterno. Apenas eles têm sido consolo para mim. Esses eram os responsáveis, que eram os circuncisos da época do judaísmo farisaico. Epáfras envia cumprimentos. Ele é um de vocês, um escravo do Messias Yeshua, que luta em oração em seu favor, para que fiquem firmes, tornem-se maduros e plenamente confiantes, à medida que se dedicam completamente à vontade do Eterno. Pois para testemunhar que ele se esforça muito por vocês, pelos de Laodiceia e de Herápolis, o querido amigo Lucas, o médico, e Demas envia saudações. Por isso que Lucas, ele é tratado lá no livro de Lucas, depois de Matitial, Marcos, ele é tratado como médico, tá? Lucas é esse lá, era discípulo de Yeshua. Há a menção de que seja ele, tá? Porém, não temos certeza, tá bom? Só para a gente entender. Cumprimentem todos os irmãos de Laodiceia, bem como Nifa, e a congregação se reúne em casa. Depois que esta carta for lida para vocês, veja que a comunidade se reunia em casas, tá? E vocês, da mesma forma, leiam a carta procedente de Laodiceia e digam a Arquipo: termine a tarefa que lhe foi dada ao Senhor. Esta saudação eu já o escrevo do próprio punho. Lembre-se do meu aprisionamento e graça seja com vocês. Amém. Então é isso aí, pessoal. Nós estamos agora no livro de Tessalonicense, que é o primeiro Tessalonicense. Depois nós vamos para o segundo Tessalonicense. São livros, cartas pequenas, né? São cartas pequenas. E hoje nós lemos Colossos, que é Colossenses, a comunidade de Colossos, que é Colossenses, capítulo 3, capítulo 4, finalizando. Tá bom? Que o Eterno abençoe vocês grandiosamente. Compartilhe esse vídeo, envie para o maior número de pessoas que precisam ouvir essa mensagem, tá? E que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua, Mashiach, Bechem, Yeshua, HaMashiach. Amém.